Olá, meus amigos, meus cumprimentos a todos vocês, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, do teu amigo e irmão Márcio Leite. Hoje são exatamente dia 7 de abril de 2023, para a glória de Deus. Tenho uma mensagem para o teu coração, para o meu coração, para os nossos corações. Você já ouviu dizer: o salário do pecado é a morte? Isso, o salário do pecado é a morte. E você já ouviu também dizer a palavra de Deus dizer: o Senhor disse para Adão e para Eva, que no dia que eles viessem a comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles haveriam de morrer, né? E isto, livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 17. O Senhor Jeová Deus disse para Adão e para Eva, deu para eles uma instrução, que se eles viessem desobedecerem a comerem do fruto lá do jardim do Éden, do conhecimento do bem e do mal, eles haveriam de morrer. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. E muitos até pensam dessa forma: mas aí Adão e Eva comeram do fruto e não morreram. E você pode estar pensando que Deus seria mentiroso. Não, não é que Deus mentiu, ou que mentirá, ou que é mentiroso. O Senhor sempre ele é verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e o homem todo mentiroso. Deus permanece com a tua palavra. Deus ele é verdadeiro, Deus não mente. Então a palavra diz para nós, no livro de Gênesis, capítulo número 2, versículo 17. O Senhor deixou revelado para Adão e Eva que se viessem desobedecer a comer do fruto do jardim do Éden, do conhecimento do bem e do mal, eles haveriam de morrer. E você pode estar pensando: mas Adão e Eva não morreram. Calma, meu amigo, calma. Adão e Eva não morreram de imediato. Significa que eles haveriam de conhecerem a morte. A vontade de Deus não era que Adão e Eva viessem a morrer, mas que ele viesse ver para sempre no paraíso do gozo da graça de Deus. Mas o Senhor testou o homem e a mulher em tua fidelidade. Mas infelizmente, né, eles não vigiaram e veio a decadência. Então Adão e Eva não morreram de imediato, mas logo após, com o passar dos anos, com o passar do tempo, eles vieram conhecer a morte. E o próprio Deus diz no livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo 3, isso, livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo 3, o Senhor estava dizendo que não haveria de deixar que o espírito dele permanecesse para sempre com o homem, devido à corrupção do homem, o gênero humano. Então o pecado vem se alastrando. Aí o Senhor disse claramente que não deixaria o espírito dele, quer dizer, o espírito de vida, para sempre na vida do homem. E a idade de um homem haveria de reduzir e chegaria até 120 anos. Livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo 3 a seguir. Que o Espírito de Deus não haveria de permanecer no interior do homem para sempre. Então o homem haveria de morrer. Aí vem a confirmação que o Senhor Jeová Deus disse para Adão e Eva, que certamente se eles comessem do fruto do jardim do Éden, do conhecimento do bem e do mal, eles haveriam certamente de morrerem. Então lembre-se, Adão e Eva não morreram de imediato, mas eles vieram com o passar dos anos conhecer a morte, vieram a morrer. E o Senhor disse claramente que ele não haveria de deixar o espírito dele para sempre com o homem, no interior do homem, que o homem haveria de ser reduzido um momento da vida dele nesta terra. Livro de Gênesis, capítulo 6, 3, fala que o Senhor não haveria de deixar o espírito dele para sempre com o homem, e a idade do homem chegaria a 120 anos. E você pode observar que Eclesiastes confirma a palavra de Deus. O homem veio do pó da terra, Adão veio do pó da terra, mas haveria necessidade de ele conhecer que verdadeiramente ele morreria. Então Adão veio conhecer a morte, e com o passar dos anos, as novas gerações veio reduzido os seus anos de vida, até chegar a determinado período de ser 120 anos. Adão viveu muitos anos pela graça de Deus. Ele não morreu de imediato devido à desobediência. O Senhor disse para ele:
Livro de Gênesis, capítulo de número 2, 17, que se eles viessem desobedecer a Deus, certamente morreriam. E muitos pensam que comeu o fruto, logo haveria de conhecer a morte. Não é bem assim. Adão e Eva não morreram de imediato, mas vieram conhecer a morte. E confirma a palavra de Deus, que o salário do pecado é a morte. Então o pecado trouxe a Adão a morte física. Então ele teve que passar pela morte, ele morreu. E de lá para cá, os nossos anos de vida nesta terra vai reduzindo devido à frequência do nosso pecado, que o salário do pecado é a morte. Então você pode observar no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 17, o Senhor falando para Adão, que se viesse comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, certamente morreria. Adão e Eva não morreram de imediato, mas também o Espírito do Senhor Deus, o Espírito de vida, ele foi se afastando da vida de Adão, e Adão e Eva vieram a conhecer a morte. O Espírito de vida dado por Deus não haveria de permanecer para sempre na vida do homem. O Senhor confirmou a morte de Adão e Eva, que haveria, que o salário do pecado é a morte, e que verdadeiramente, se o homem e a mulher desobedecessem os mandamentos do Senhor, haveria de morrerem. Então lembre-se, Adão e Eva conheceram a morte, assim como você, eu, nós conhecemos a morte na influência do nosso pecado. A cada dia que nós cometemos nossos erros com a influência do pecado, os nossos anos de vida vai encurtando. Então lembre-se, se o Senhor quer que você faça algo por Ele. Vamos nós fazermos algo para o Senhor enquanto nós vivemos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Para a tua obstação hoje, essa sexta-feira agraciada por Deus, dia 7 de abril de 2023, para a glória de Deus, que diz, Gênesis capítulo 2, versículo 17, o Senhor diz para Adão, se eles viessem desobedecer, certamente morreriam. Eles não morreram de imediato, mas vieram conhecer a morte. E o Senhor confirmou que o Espírito dele não haveria de permanecer na vida do homem para sempre. Livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo 3. Então, a maneira do homem viver é até somente 120 anos. E a palavra de Deus diz para nós que nós viemos do pó, ao pó nós tornaremos, quando o homem dessa sepultura. Esse Espírito que o Senhor diz que não haveria de permanecer para com o homem para sempre, esse Espírito é retomado, ele volta para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o homem volte para o pó e o Espírito volte para Deus. Deus, ele é justo. Eclesiastes capítulo 12, 7, o Espírito de vida que está em nós, ele torna para Deus. Então lembre-se, a confirmação do Senhor Jesus está em nossas vidas, a confirmação do Senhor Jeová está na nossa vida. Ele disse para Adão e Eva, que se comesse do fruto do jardim do Éden, do conhecimento do bem e do mal, eles haveriam de morrer, certamente morreriam. Não morreram de imediato, mas veio conhecer a morte. O salário do pecado é a morte. Louvado seja Deus. Então lembre-se, Deus, ele confirma com a tua palavra. Nunca pense que o Senhor mentiu, mentirá ou mente. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentira, porque Deus não é um homem para que minta. Sim, Deus não é um homem para que minta, porque Deus não é homem, Deus é espírito. Um homem mente, mas Deus não mente. Então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor Deus, até mesmo Jesus Cristo, não precisa de arrependimento para ser salvo. Eles não precisam se arrepender para alcançar algo, mas nós, os homens, sim, nós precisamos de arrependimento. Arrependa-te, que o Espírito Santo fale melhor em teu coração para a tua habitação. No livro de Gênesis, capítulo número 2, versículo 17, que o Senhor diz para Adão, certamente morreria. Adão e Eva não morreram de imediato, mas reconheceram a morte. Livro de Gênesis, capítulo 2, 17. E também livro de Gênesis capítulo 6, versículo 3, o Senhor confirmando a morte de Adão e Eva, que o Espírito dele, o Senhor não haveria de deixar para sempre o Espírito dele na vida do homem,
e o homem viveria apenas 120 anos. E quando o homem desce para a sepultura, verdadeiramente o Espírito de Deus não permanece para sempre com o homem, o Espírito volta para Deus. Eclesiastes 12, 7. Então desperta-te, busca o Senhor, Deus não mente, a morte está aí, o salário do pecado é a morte. Então, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Se você está em Cristo, mesmo que você morra, a tua carne morra, desça para a sepultura, o teu espírito voltando para Deus, e você haverá de ressuscitar com Cristo, porque Paulo diz: o morrer é ganho, viver é Cristo. Que Deus vos abençoe, teu amigo irmão Márcio Leite, amém?